1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 10, depois o 18 e o 19. E a palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, tinham atacado a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Leia dois da igreja, por favor. 1, 2, 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que a cidade estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. A igreja. Então Davi, o povo que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que eles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher, ex-mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo da África apedrejava, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta estola, alcançarei. E o Senhor disse: Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E seguiu Davi, e ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não terem cansado de lá, passaram o ribeiro. Vamos agora para o verso 18, que diz assim: Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi, todos os 19. E ninguém faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também o despojo, Até tudo quanto tinha amado. tudo Davi tornou. Baixa a cabeça. Deus, este é o momento da tua palavra, Deus. Me usa como canal teu para a tua igreja, Deus. Me usa como canal teu, Senhor. Mesmo sendo falho, pecador e imperfeito, eu te peço, Senhor, me usa como canal teu, Deus, para a igreja. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esta noite, abra os corações, e que venhamos compreender a tua palavra, Senhor. E não só compreender ela, Senhor, mas colocar ela em prática para a nossa vida no cotidiano, Senhor. Para quando chegar o dia da tragédia, o dia mau, nós venhamos a ser lembrar da tua palavra, Senhor. Para que venhamos se lembrar do que a tua palavra diz, que venhamos se lembrar do que a tua palavra nos orienta a fazer, Senhor. Então me usa como um canal teu, que toda honra e toda glória seja para ti. Amém, amém. Obrigado por chantar, Davi. Nós iremos agora para o momento da palavra. E eu fico muito feliz quando a palavra ela é confirmada. E essa palavra de hoje já estava gritando no meu coração através do Espírito Santo já há algumas semanas. E nessa semana, na sexta-feira, foi o nosso Cine BS. E no Cine BS, o filme foi Fé para o Impossível. Você
Você que faltou perdeu um excelente filme, mas você ainda pode assistir quando chegar em casa hoje ou durante a semana. Fé para o impossível. E esse filme retratou exatamente aquilo que Deus estava bradando no meu coração já há semanas. Ele disse: então é isso, Deus, obrigado por confirmar. Porque agora eu sei que quem vai falar não é o método perfeito, mas sim o Espírito Santo, que vai só me usar. Eu serei apenas um canal para ti nessa noite. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, eu nunca começo pelo tema, mas hoje é diferente. O tema é: o que fazer em meio à tragédia? Diga para o seu irmão: o que fazer em meio à tragédia? Mais uma vez, mais forte: o que fazer em meio à tragédia? Existem pessoas que estão aqui nesta noite igual Davi estava, igual o relato bíblico. Aconteceu uma tragédia na vida de Davi. Algo que não era esperado aconteceu na vida de Davi. Uma tragédia veio do nada. Mas hoje, assim como ele fortaleceu a Davi, assim como ele reanimou a Davi, se acontecer uma tragédia na tua vida, Deus ele pode fazer contigo a mesma coisa. Deus ele pode te fortificar, Deus ele pode te reanimar e Deus ele pode mudar o quadro da tua vida. Aleluia. Basta você crer. Basta você crer nesse processo que Davi passou. Mas espera aí, Neto, tu está falando, eu não estou entendendo nada. Então vamos lá. Vamos agora compreender o contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 30. Para ficar de uma forma bem simples de você entender, este momento aqui da vida de Davi é o momento em que o sogro quer matar o genro. Para ficar melhor, é como se o Mazinho, cadê o Mazinho? Não estou vendo o Mazinho. É como se o Mazinho quisesse matar Mateus. E a gente sabe que ele não vai fazer isso. O Mazinho é o único sogro que eu vi comprar um carro 0 km para dar para o genro trabalhar nele de moto. Eu nunca vi isso. Só o Mazinho mesmo e o Mateus. Então, só para você entender, é o sogro tentando matar o seu genro. E o sogro aqui é o rei Saul. E o genro é Davi, o sucessor. Ele não escutou, mas é o sogro tentando matar o genro. Nos últimos 10 anos do governo de Saul, que durou 40 anos, nesses últimos 10 anos dele, só tinha um objetivo, só tinha um projeto de governo, e esse projeto de poder de Saul era matar o seu genro Davi. E Davi não tinha mais para onde fugir. Davi, ele foi para algumas cidades, Davi ele foi para alguns desertos, Davi ele foi até para cavernas. Mas agora, Davi precisa tomar uma medida extrema. Davi ele precisa agora tomar uma atitude perigosa. Davi, não vendo mais aonde se esconder, ele vai buscar asilo em território inimigo, no território dos filisteus, aqueles que são inimigos de Israel, os arqui-inimigos de Israel. E Davi vai e busca asilo nos filisteus, passando a ideia para o rei filisteu, o rei Aquis, de que agora Davi estava do seu lado e ele não era mais do povo de Israel. Ele tinha se rebelado e agora ele era um filisteu e estava ajudando a eles. E o rei filisteu Aquis lhe designa a cidade de Ziclag. Ziclag é a cidade a qual o rei mandou que ficasse Davi, os 600 soldados e suas respectivas famílias. Era uma espécie de uma cidade-refúgio. É um canto em que o rei dos filisteus disse para Davi: vai lá e fica lá, que nada vai acontecer com vocês, porque vocês serão protegidos. Porém, Davi se encontra agora em um grande problema. Davi ele se encontra encrencado. E qual é esse problema que vem até Davi? O rei filisteu Aquis agora declara guerra contra Israel. Você lembra que eu disse que ele era o genro, ele é o próximo rei de Israel? Agora o rei Aquis vai e começa uma guerra contra Israel. E agora? Davi, o sucessor do reinado, vai lutar contra os seus? E agora? Davi irá lutar contra o seu sogro? E agora? Davi e aqueles 600 homens irão lutar contra o povo de Deus, o povo dele? Isso acontece com Davi. Mas de repente, ou
acredito eu, por providência divina, os príncipes filisteus chegam para o rei Aquis e diz: rei, não chama esse cara não. Esse cara Davi, esses 600 ótimos guerreiros de Davi, eles são israelitas. Vai que no meio da batalha, no meio da guerra, eles vão e se juntam contra nós. Em vez de eles nos ajudar, eles vão ser mais endurecidos. E se no meio da guerra acontecer isso, nós vamos perder. Nós teremos uma derrota amargante. Então, rei, dispensa esse cara. E o rei Aquis, rei dos filisteus, escuta os príncipes e faz aquilo que eles aconselharam. E agora nós vamos chegar no capítulo 30, que é o que eu li. Agora, Davi está retornando. São 3 dias voltando da guerra. Davi está retornando para a cidade de Ziclag. E Davi, ele contempla uma tragédia. Davi contempla algo que ele não esperava. Os amalequitas, os terroristas do deserto, atacaram a cidade. As casas estavam queimadas a fogo. Levaram os rebanhos, levaram os animais. Não somente isso, levaram os filhos, as filhas e todas as mulheres cativas. E é isso que Davi contempla quando ele chega à cidade voltando. E não só isso. Você acha que já é muito? A palavra diz que, como se não bastasse tudo isso, toda essa dor, os seus homens, os seus guerreiros, agora estão falando em apedrejar Davi. Apedrejar a Davi. Por causa de toda essa tragédia. Por causa de tudo isso que aconteceu. Eles olharam um pouco e disseram: a culpa é de quem? É de Davi. Então vamos apedrejar ele. E era até aqui que eu queria te conduzir nesta noite, para que você compreendesse que houve uma tragédia imensa para Davi e seus guerreiros. E essa tragédia, ela também pode estar acontecendo com muitas pessoas aqui e agora. A tragédia chegou, você não sabe o que fazer. A tragédia chegou e você não vê uma saída. Ei, meu irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele sempre dá um escape para seus filhos. Aleluia. Onde estão os filhos de Deus? Deu glória a Deus? Deus, Ele sempre dá um escape para os seus filhos. O que fazer em meio à tragédia? O que fazer quando a tragédia é na minha vida? O que fazer quando a tragédia é na minha família? O que fazer quando a tragédia é nos meus relacionamentos? O que fazer quando a tragédia é na parte financeira? O que fazer quando a tragédia é na minha saúde espiritual? O que fazer quando a tragédia é na minha saúde física? O que fazer quando a tragédia é no meu casamento? O que fazer quando a tragédia é nos meus sonhos? O que é que eu devo fazer? O que fazer se na infância eu sofri abusos sexuais? Isso até hoje dói na minha alma. O que fazer em meio à tragédia? E nós temos algumas lições para aprender com Davi. Algumas pessoas que estão aqui até brincam o tempo todo. Brincar é bom. Só que quando está aqui a gente fica brincando, mas quando chega em casa, quando colocamos a cabeça no travesseiro, essa dor volta igual aquela dor de dente. E não tem o que fazer. Você toma remédio, taca pasta, não sei o que dá para fazer, e a dor continua pulsando, latejando. Às vezes você só falta ficar doido. E essa dor lá. Algumas pessoas estão aqui desse jeito. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus sermões, ele dá um exemplo de uma tragédia. E esse testemunho, ele diz que estava um dia a ministrar a palavra de Deus, e uma mulher que estava sentada bem à frente. Enquanto ele estava pregando, essa mulher estava chorando. Chorando de forma copiosa, estava copiosamente chorando. E ele conta
E ela responde para ele assim: Satanás destruiu a minha vida. E o pastor: mas como assim? Satanás destruiu a tua vida? E ela começa a explicar: pastor, eu tinha uma família, pastor, eu tinha um marido, eu tinha 2 filhos, eu tinha um bom apartamento, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas eu não tinha paz na minha casa. E uma certa noite eu acordo assustada com os gritos dos meus filhos. Eu olho para o lado da cama e meu marido não está lá. Eu corro até o quarto deles, a porta está trancada. Eu bato na porta, a porta não se abre. Eu arrombo a porta e o que eu vejo é uma tragédia. O meu marido apunhalando nossos 2 filhos. E na hora que eu consigo entrar, que eu vou tentar fazer alguma coisa, meu marido pega esse punhal e enterra em seu peito e cai sem vida sobre os corpos dos nossos 2 filhos. E passam-se alguns anos, o pastor diz que, evangelizando nas ruas de Vitória, com uma equipe de evangelização, entregando folhetos, ele disse que de longe uma mulher o vê. De longe, uma mulher o vê, corre até ele e chega: pastor, você se lembra de mim? Ele: não é, meu filho. Pastor, um dia eu cheguei para você, eu estava chorando no culto, e eu disse que Satanás, ele tinha destruído a minha vida. Lembra daquela tragédia? Pastor, eu tenho que te contar uma coisa: Jesus me encontrou. Aleluia. Pastor, eu tenho que te contar uma coisa: Jesus, ele me salvou. Pastor, eu tenho que te contar uma coisa: Jesus me deu uma nova família. Jesus, ele me libertou. Jesus, ele curou meu coração. Jesus me deu uma nova vida. E agora eu vivo feliz e eu vivo para Ele. Este é o Deus a qual eu e você estamos aqui glorificando. É o Deus que muda o quadro. É o Deus que, em meio a uma tragédia, com o seu mover, Ele faz mudar tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Basta você acreditar verdadeiramente que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E o primeiro ponto está no versículo de número 4. Por favor, leia o número 4. É 1 Samuel 30, verso 4. Então tem que beber para que água de coco. 1, 2, 3. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram as vozes e choraram, até que eles não houve mais força para chorar. Neto, o que fazer em meio a uma tragédia? A primeira coisa a se fazer em meio a uma tragédia, baseado em Davi, 1 Samuel capítulo 30, verso 4, é chorar. Não, Neto, você queria dizer outra coisa. Chorar. Você queria dizer que era outra coisa. A primeira coisa a se fazer em meio à tragédia é chorar. Chorar é o primeiro passo quando a tragédia vier até a sua vida. O choro, meu irmão, ele faz parte do processo. Não pule o processo que Deus fez, porque se Ele fez, Ele sabe que é necessário para mim e para a tua vida. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tentando lutar com os olhos secos demais. Às vezes, meus irmãos, nós queremos lutar com os olhos enxutos demais. Hoje, eu vejo mais pessoas chorando assistindo doramas, como alguns jovens aqui que eu vejo quando no Instagram. Ai meu Deus, dorama, e começa a chorar. Posta chorando, misericórdia. A Jade já está assistindo, eu estou tentando tirar isso dela, está arrependido em nome de Jesus. Mas tirando a brincadeira, a gente chora mais assistindo dorama do que realmente aquilo que vale a pena, ou aquilo que é necessário, com de fato aquilo que é importante. Mas agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você tem a oportunidade, nesta noite,
de chorar aos pés de Jesus. Aleluia. Meu irmão, é tão bom chorar aos pés de Jesus, porque é a lágrima caindo e aquele peso que estava por cima de você saindo. É desse jeito. E hoje você tem a oportunidade de chorar aos pés do Senhor. Há quanto tempo você não tem chorado? Há quanto tempo você não tem chorado na presença de Deus? Como Ana, por exemplo. É uma tragédia. Uma mulher não ter filhos, principalmente naquela época. É uma tragédia. E Ana vai e começa a chorar. E Ana vai até o altar, vai até a igreja e começa a chorar. Não estava nem orando, ela estava só chorando. Mas Deus é maravilhoso porque Ele entende as nossas lágrimas. E ela foi à casa do Senhor e chorou. André, você deu certo aquela foto? Essas pessoas que estão aí atrás, o homem do meio é o pastor Jim Cymbala, pastor da Igreja Batista, lá em Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. E um dia, a sua filha, essa que é a última do meu lado esquerdo, um dia a sua filha chega e diz: papai, eu não quero mais saber de igreja. Papai, eu não quero mais saber de Deus. Papai, agora eu quero é curtir a vida. Papai, agora eu quero experimentar o que o mundo tem a oferecer para mim. Papai, agora eu quero sentir coisas novas. Papai, agora eu quero sentir coisas maiores. Esse negócio de igreja, papai, não está mais para mim. Eu quero sair, eu quero ir embora. Obviamente o pastor lutou pela sua filha, mas no final acaba que a sua filha vai embora. E o pastor pensa em largar o ministério. E o pastor pensa: como é que eu vou continuar com a minha filha nesse estado? O que é que eu vou fazer? Até o pastor, ele contou um testemunho que o pastor disse para ele: ei, não liga para ela não, continua com o ministério. Mas como um pai poderia se esquecer de um filho? Como eu poderia se esquecer da Jade? E isso estava afetando muito a vida do pastor. E chega um culto à noite como esse, uma irmã se levanta, vai até o pastor e diz: pastor, nós nunca choramos com você pela sua filha. Pastor, vamos agora dar as nossas mãos, vamos afastar esses bancos, vamos dar as nossas mãos e vamos chorar por ela, vamos clamar por ela. E o pastor faz o que a irmã diz, e eles vão, dão as suas mãos, choram por ela por muito tempo. E de madrugada, o pastor chega em casa e diz para a sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. O relato dele diz que se passam 3 dias e de manhã, bem cedo, a campainha toca e é a menina. E a menina está chorando. E essa mulher, que era uma menina na época, corre até os braços do pai e diz: pai, o que foi que aconteceu há 3 madrugadas atrás? Porque eu estava na minha casa e do nada, eu fui tocada pelo poder de Deus. E do nada, as escamas que estavam em meus olhos caíram. E eu me arrependi. E a dureza do meu coração, ela foi quebrada. E agora eu voltei, pai. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para a igreja, porque Jesus me libertou. Porque Jesus me libertou. E Jesus, Ele pode fazer isso por ti também nessa noite. E Jesus, Ele pode fazer isso pelo teu familiar também. E Jesus, Ele pode fazer isso pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus sonhos. Eu não sei qual é a tragédia da tua vida, mas eu tenho certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Vamos agora para o verso de número 6. Temos pouco tempo, mas vamos lá. Primeira coisa a se fazer em meio à tragédia é chorar. Vamos ver a segunda coisa. Leia o versículo 6, por favor. 1, 2, 3. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava da impiedade, porque o ano de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. André, como na versão que diz: se reanimou no Senhor. Versículo de número 6. A primeira coisa a se fazer em meio à tragédia é chorar.
segunda coisa a se fazer é se reanimar no Senhor, seu Deus. Davi, ele não se reanima porque ele é forte. Davi, ele não se reanima porque tinha alguém ao seu lado, porque os seus guerreiros queriam apedrejá-lo. Davi, ele não se reanima porque o inimigo era fraco, porque não, os amalequitas eram fortes. Davi, ele não se reanima porque ele tinha estratégia. Davi, ele não se reanima por causa da força do seu braço. Davi se reanima no Senhor, o seu Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que a causa pode estar até humanamente perdida, mas se você se reanimar no Senhor, o seu Deus, ainda há esperança. Se você se reanimar no Senhor, seu Deus, ainda há esperança. Você pode até ter um diagnóstico médico que chegou ao fim da linha, mas se Jesus tocar em você, se Jesus interferir e você se reanimar no Senhor seu Deus, Ele pode muito bem reverter esse diagnóstico. Se o seu casamento, meu irmão, está acabado, se você se reanimar no Senhor, assim como Davi fez, em meio a uma tragédia, esse revés pode ser revestido em nome de Jesus. E basta que você creia, basta que você busque, basta que você ouça a palavra de Deus entrando no teu coração. E não seja entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, mas que seja entrando pelo ouvido e descendo ao coração. Na verdade é assim, quando a Bíblia fala coração é a mente. Que entre no seu ouvido e vá para o seu coração. Esta palavra. Primeiro, o que é que eu devo fazer em meio à tragédia? Eu devo chorar. Segundo, eu devo se reanimar no Senhor. Meu irmão, não há causa perdida para Jesus. Meu irmão, não há casamento irrecuperável para Jesus. Meu irmão, não há doença que seja incurável para Jesus. Porque para Ele não existe problema, Ele é a solução. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse é o nosso Jesus. Aleluia. O que fazer em meio à tragédia? Orar. Segundo, se reanimar no Senhor. E terceiro, verso de número 8, é orar. Vamos ler o verso de número 8, por favor. 1, 2, 3. Opa, calma aí, está chegando. 1 Samuel capítulo 30. Vamos, verso 8. 1, 2, 3. Observe como foi uma oração curta, como foi uma oração simples, como foi uma oração objetiva. Como foi a oração? Davi só falou assim: ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. A oração de Davi só foi essa. Mas, se fosse fazer uma oração mais elaborada, tocando em miúdos, o que é que Davi está falando nesse momento? Lembrando que ele veio da guerra, chegou na cidade, tudo estava destruído, sua família foi levada, suas mulheres, seus filhos, os homens queriam apedrejar os seus próprios guerreiros, e Davi faz essa oração. Tocando em miúdos é como se estivesse falando: Deus, eu estou tomando goleada do inimigo, e eu devo aceitar, Deus, a decretação da derrota na minha vida, ou eu devo reagir? Eu vou jogar a toalha, Jesus, Deus, ou eu vou reagir? Eu vou entregar os pontos, ou eu vou reagir? Eu vou desistir dos meus sonhos, ou eu vou reagir? Eu vou dar de mão beijada a minha família para o inimigo, ou eu vou reagir? Eu vou deixar Satanás acabar com o meu casamento, ou eu vou reagir? E olha a resposta de Deus, meu irmão. A resposta de Deus é maravilhosa. Ele diz: ei Davi, persegue o inimigo, Davi, você alcançará, e tudo que foi tomado você terá de volta, porque eu sou contigo. E é desse jeito que Jesus
Porque Deus, Ele estará contigo. E essa é a resposta que Deus dá, e a mesma resposta para mim e para você nesta noite. Então abra o teu coração nesta noite, amigo, e receba a palavra de Deus e que ela esteja fincada no teu coração. Para no dia que chegar a tragédia, você se lembrar: a tragédia chegou, agora é hora de chorar. Chorei, passou, agora é hora de se reanimar no Senhor. Me reanimei, agora é hora de orar. Vou falar com Deus. Vou mostrar para Deus a tragédia que aconteceu na minha vida. Não é que Ele não saiba, meu irmão, mas Jesus ele é assim. Ele chega com o saiba e pergunta o que Ele quer. Olha o que o saiba quer. O saiba quer ver, meu amigo. Mas Jesus é assim, você não tem que ver assim não. Mas Ele está aqui nesta noite. Ele quer escutar você falar qual foi a tragédia que ocorreu na tua vida. Porque Ele está aqui agora para te curar, para te libertar e para transformar o quadro da tua vida. Aleluia. Este Jesus está aqui hoje e agora. E você tem mais uma oportunidade. E por último, já finalizando, faltam 5 minutos. Primeiro, eu devo chorar. Segundo, eu devo se reanimar no Senhor. Terceiro, eu devo orar. E agora vamos lá para o verso de número 10. 1 Samuel capítulo 30, verso 10. E a palavra de Deus, ela diz: leia, 1, 2, 3. Depois de chorar, depois de se reanimar no Senhor, depois de orar, quarto ponto, de o que fazer em meio à tragédia, agora é lutar. Davi chorou, se reanimou, orou, e agora arregaçou as mangas. E agora ele foi lutar. E a luta, meu irmão, não foi fácil. A luta ela foi pesada, que a palavra diz que 200 dos guerreiros, e pense nos cabas-machos daquela época, 200 desses cabas-machos, não eram os cabas de hoje não, 200 desses homens não conseguiram continuar a guerra porque estavam cansados. A guerra ela foi difícil, a guerra ela foi pesada, 200 ficaram para trás, mas aquele que tem a promessa, ele não vai recuar, mas aquele que tem a promessa, ele não vai desistir. Mas aquele que tem a promessa, ele vai avançar, ele vai lutar, ele não abre mão da vitória, ele não deixa nada na mão do inimigo. Aleluia. Aquele que tem a promessa. Meu irmão, o que Deus promete é a vitória, mas Ele não promete a ausência da luta. Ele diz: vai que você vai vencer, mas você vai ter que lutar. Ele promete a vitória, mas não a ausência da luta. O que Deus promete, meus irmãos, é a chegada certa, mas Ele não promete uma caminhada fácil. O que Ele promete é a chegada certa, mas não uma caminhada fácil. A Bíblia diz que Davi chorou, se reanimou, diz que Davi lutou, diz que Davi venceu, e diz que Davi tomou de volta todas as coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, os animais, as mulheres, os despojos, nada fugiu das mãos de Davi, nada ficou com o inimigo. E hoje você está sendo convocado, assim como Davi, você chorar, você se reanimar, você orar, você lutar, e você lutar. Aleluia. Quando a tragédia chegar, você tem que lutar. É você que tem que lutar pelo seu casamento. É você que tem que lutar pela cura da alma. É você que tem que pedir a Deus para te curar. É você que tem que lutar para ter uma cura física. É você que tem que lutar, é você que tem que buscar, é você que tem que ir atrás. Depois de tudo isso, Davi foi lá e lutou. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Já queria chamar o Rafael, a banda. O pessoal do louvor já pode se posicionando. Já vou pedir para você ficar de pé, para você pensar que vai acabar. É só pedir com o Janes.
Mas deixa nós meninos logo, aí ele está se ajeitando aqui. Estou perto de acabar. Vamos ficar de pé todos, a igreja, melhor. E eu tenho uma pergunta para te fazer, meu irmão. O que um dia você já teve, presta atenção, você que está se levantando, o que um dia você já teve e que você perdeu? Talvez você tenha perdido a sua família, talvez você tenha perdido os seus sonhos, talvez você tenha perdido o seu primeiro amor, talvez você esteja na igreja no piloto automático. Como é que é isso, né? Eu vivi assim muitos anos. Eu vinha para a igreja, louvava, tudo mais, aí piscava, já era tudo de novo. Aí eu piscava de novo, já era tudo de novo. Para mim só tinha um dia na semana, só era domingo. Porque a semana eu nem via, porque eu estava no automático. Eu não sentia mais a presença de Deus, eu não sentia mais o calor do Espírito Santo, eu não sentia mais nada. Nada mais mexe com você. O amor pela palavra se acabou. A sua vida devocional se findou. A sua fidelidade está falha. Talvez você possa estar assim nessa noite. A tragédia pode ter chegado na tua vida, mas o Senhor está aqui e está falando contigo. Não é com teu irmão, não é contigo. Deixa esse negócio dizer que a palavra é boa, a palavra é para mim. Deus está falando contigo. Não deixe nada na mão do inimigo. Não deixe nada na mão do inimigo. Faça como Davi. Chegou a tragédia, é ruim, dói, é difícil. Agora é hora de chorar. Eu não sei em qual parte do processo você está, meu irmão. Talvez você esteja, a tragédia acabou de chegar na sua vida e agora é a hora de chorar. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe um lugar perfeito para chorar? É aqui, no altar do Senhor. É o lugar perfeito para chorar, para se quebrantar diante de Deus. Talvez você já chorou, você está agora buscando ser reanimado. Sabe o lugar perfeito para ser reanimado? É aqui, no altar do Senhor. Por causa que quando nós chegamos no altar do Senhor, Deus, nesse lugar perfeito, Ele vai nos dar a força necessária. Talvez você já chorou, já se reanimou. Agora chegou o momento de orar. Eu tenho que te contar um segredo. Sabe qual é o lugar perfeito para orar? É no altar do Senhor. No altar do Senhor é o lugar perfeito para você orar e Ele escutar a tua oração. Meu irmão, talvez você já fez tudo isso e você está no último estágio da tragédia para se curar. Chegou o momento de lutar. Pois deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é o lugar perfeito para lutar? É no altar do Senhor. Por causa que quando você vem lutar no altar do Senhor,